Pedimos que deixem um like, comentem, compartilhem e se não forem inscritos se inscrevam, pois assim os manteremos informados de tudo. Diz a Bíblia que ele é o mais seguido de todos, o que remete a Zacarias 10, 3 a 5, onde o profeta reúne seu rebanho e segue após ser coroado, travando batalhas contra seus inimigos pregando. Este cavaleiro faz pensar nos partos feras da terra, cuja arma característica era o arco, terror do mundo romano no século I, CFSDT 7:22. Dir 15, 2 a 4 e 50,17. Es 34,28 e 9, 13 a 20. E eu vi e eis um cavalo branco, e o que estava sentado nele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo, e para completar a sua vitória. Observação: a palavra arco pode significar, em lugar do arco é flecha representado na figura acima, um arco da morte, fenômeno de muita representatividade simbólica, também associado por seitas pagãs. Segundo estudiosos, a figura do anticristo. O arco-íris nessa esteira representaria a ligação da mente do homem com as forças cósmicas, as quais, de acordo com a Bíblia Efésios 6 e 12, seriam forças espirituais da maldade. Guerra. O cavaleiro do cavalo vermelho, que tem uma grande espada, símbolo das guerras sangrentas. Acredita-se que o mesmo representa os flagelos, os meios pelos quais Deus castigaria e oprimiria os adoradores da besta e do falso profeta. E saiu outro, um cavalo vermelho, e ao que estava sentado nele foi concedido tirar da terra a paz, para que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Fome. O cavaleiro do cavalo negro carrega consigo uma balança e traz com isso, segundo uns, a justiça, proteção aos justos, segundo outros, a maioria dos estudiosos, o colapso econômico e a fome, pois a balança seria símbolo dos alimentos racionados e dos preços exorbitantes. E eu vi e eis um cavalo preto, e o que estava sentado nele tinha uma balança na mão. Eu ouvi uma voz, como que no meio das 4 criaturas viventes dizer: 1 litro de trigo por 1 denário, e 3 litros de cevada por 1 denário, e não faças dano ao azeite de oliveira e ao vinho. A fim de comparação, é válido destacar que o denário era uma pequena moeda de prata, que era a de maior circulação no Império Romano. É geralmente aceito que, no fim da República Romana e no início do Principado, o denário correspondia ao salário diário de um trabalhador. Com um denário era possível comprar em torno de 8 quilos de pão. Morte. O cavaleiro do cavalo baio ou amarelo esverdeado, a cor do cadáver que se decompõe, traz consigo a morte, a privação do plano terrestre. Sendo ele o último cavaleiro, a tradição popular perpetuou a ideia de que este último animal seria uma égua esquálida, e não um cavalo. A citação do inferno que a acompanha é, tradicionalmente representada pelo Leviatã a engolir as vítimas, destinadas à morte eterna. Então ouvi a 4ª criatura. Venha, e apareceu um cavalo baio, o nome do cavaleiro era Morte, e o inferno seguia de perto. Os cavaleiros e suas cavalgaduras, os cavaleiros e seus cavalos, tal qual são descritos na Bíblia. Sendo um livro profético, o Apocalipse usa de linguagem simbólica para representar diferentes fatos. Tal fato não é diferente com relação aos 4 cavaleiros. Tal linguagem simbólica permite grande número de interpretações, por diferentes pessoas e diferentes correntes cristãs. Como principais interpretações podem ser consideradas as seguintes por serem as que têm maior quantidade de adeptos: visão temporal. Os 4 cavaleiros representariam eventos da época em que a profecia teria sido escrita. O primeiro cavaleiro representaria a esperança de derrota dos romanos e, consequentemente, o término da perseguição aos cristãos por povos vindos do Oriente, provavelmente os alanos, que eram famosos arqueiros. Notar a descrição de Apocalipse 6 e 2 que diz cavaleiro com um arco. Os demais cavaleiros indicariam a queda dos romanos. Esta interpretação é a que tem menos adeptos religiosos, porém a mais aceita nos meios céticos,
visão futurista, a mais comum entre os cristãos protestantes. Os 4 cavaleiros representariam os 4 primeiros eventos do fim do mundo. O primeiro seria um grande líder que conquistaria grande poder e autoridade, motivo pelo qual muitos o identificam como o anticristo. O segundo significaria uma guerra mundial entre o homem representado pelo primeiro cavaleiro e aqueles que não aceitariam a sua dominação. O terceiro seria a fome, ou racionamento de alimentos causada por estes se tornarem raros com a guerra. E o quarto seria uma grande crise de mortalidade, como uma consequência dos cavaleiros anteriores, visão interpretativa. Os 4 cavaleiros representariam os períodos históricos da Igreja cristã, onde o primeiro cavaleiro seria o cristianismo original, que conquistaria grande número de seguidores. Após isto, os muitos seguidores de Cristo se separariam e começariam a guerrear pelo direito de interpretar os ensinos e as crenças cristãs. Muitos consideram como o período dos primeiros concílios. O terceiro cavaleiro representaria a fome pela palavra de Deus, ver a NOS 8.11, ocasionada pelos muitos líderes que ocultariam tal ensino, muitos considerando este período como a época da Idade Média, e o último cavaleiro seria a morte espiritual, causada pela propagação de falsas doutrinas e religiões que substituiriam o verdadeiro cristianismo, muitos considerando que tal período se iniciaria com a Reforma Protestante e seguiria até o fim dos tempos, o que levariam as pessoas diretamente para o inferno. Notar a descrição deste cavaleiro de Apocalipse 6 e 8 que diz, e o inferno seguia. Bem, vamos ficando por aqui. Comentem e compartilhem. Se não forem inscritos, se inscrevam, pois assim os manteremos informados de tudo.